Voltamos. Estou aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês, meus alunos, a grande maioria permaneceu. Ei, João, Bia, Glenda, Débora, Leandro, Vitória, Lívia, Marcelo, Melina, Aline, Marcos, Patrícia, né? Ainda tem o pessoal que saiu. Enfim, sejam bem-vindos, vamos dar prosseguimento, tá? Alguém quer, logo de início, começar a fazer alguma pergunta? Podem ficar à vontade, eu falei isso com vocês, tá? Não deixem de perguntar, passar alguma coisa, viu? Eu sei, vocês, às vezes, quando vocês ficam assim mais caladinhos, já percebi. Às vezes vocês possam estar fazendo exercício, né? Estudo dirigido, enfim, qualquer coisa, participem, não deixe disso ser motivo para não participar da aula, não, viu? Então, podem, é importante acompanhar, é importante observar. O assunto eu sei que é interessante, né? Envolve a nossa vida. Eu sempre tento colocar para vocês da gente contextualizar, né? É lógico que a gente tem uma grande quantidade de informação, mas são coisas que acontecem conosco, tá? Quero até, eu nem ouvi a voz de vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Por favor? Sim. Então, tá bom. Obrigada, viu, Bia? Então, vou dar aqui prosseguimento, o pessoal tá voltando. Esse foi o slide que a gente finalizou, né? Antes de ir para o intervalo. Vou só recapitular aqui para vocês entenderem e a gente dá prosseguimento à fisiologia dos rapazes, tá? Olhem só essa imagem. Aqui, ó, essa imagem, ela tá gigantesca, né? Um aumento muito grande. Só para vocês entenderem, é uma foto disso daqui, ó. Deixa eu... Tá. Preciso ir para cá. Ó, tô voltando. É uma foto grande de uma região dessa. É isso que nós estamos observando lá. Ah, mas aqui tá pequenininho. Tá pequenininho, em função do aumento que o autor deu para a imagem. Agora, quando nós temos imagens maiores, né? Olhem só. Inclusive aqui, o que eu tenho de diferente é que no meio, né, na região central do túbulo seminífero, nós observamos esse material aqui. Isso daqui são espermatozoides, tá? Isso aqui são espermatozoides que foram produzidos e eles acabam ficando nesse ambiente e depois, como eu falei com vocês, os espermatozoides são produzidos nesse ambiente e eles vão ser direcionados para o epidídimo, né? Local onde eles vão ficar ali, inclusive passar por um processo de maturação, tá? Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, mas eu não estou vendo muito detalhe, porque são estruturas celulares bem delicadas, né? Bem pequenas mesmo, mas são espermatozoides que estão sendo produzidos, tá? Olhem só, lembra quando eu chamei a atenção que no processo, né, de transformação haverá não só uma transformação no formato, como eu chamei a atenção também quanto à transformação do material genético, né? Mas olha, em relação ao formato, olhem só que interessante que acontece. As espermatogônias são células circulares, como eu falei com vocês, né? Bem típicas de qualquer outra célula. O núcleo, organelas citoplasmáticas, né? Mas aí o que acontece? Reparem que o ambiente de citoplasma, ele vai se alterando aqui em termos de proporção, olhem. Reparem que em termos de organelas citoplasmáticas, vão permanecendo apenas as mitocôndrias. Aí o material de núcleo, olha, existe um movimento do ambiente de núcleo, vai ficar, inclusive, proporcionalmente muito mais núcleo do que necessariamente, olha, ambiente de citoplasma celular. Por que disso? Porque o núcleo é onde tem a sua informação genética. Você é o que é em função desse materialzinho aqui, ó, que estava contido no espermatozoide do seu pai e que fecundou o ovócito, né?
Em relação à organela citoplasmática, percebam que essas mitocôndrias, elas se dirigiram para essa região aqui, ó, que nós denominamos de peça intermediária. Por que é interessante isso? As mitocôndrias são produtoras de energia e elas são observadas bem próximo ao ambiente do flagelo. Isso porque a estrutura de flagelo é uma estrutura que vai ajudar na locomoção do espermatozoide. Então, ele vai se locomover com o movimento flagelar. Então, vai precisar de muita energia. Então, é por isso que tem a presença dessas organelas citoplasmáticas, que são as mitocôndrias, no ambiente próximo ao flagelo, para que ele possa vir a ter energia, tá? Com a fecundação, gente, vai penetrar apenas essa regiãozinha daqui, ó, que é a região da cabeça do espermatozoide. O restante vai ficar do lado de fora, porque ele foi útil para locomoção. Agora, se a gente imaginar que o espermatozoide está fecundando, é importante que ele entre com o material genético, que é isso que realmente importa. Olhem só, no outro tipo de desenho, o autor destacando aqui para gente a região de cabeça, né? Essa porçãozinha que eles denominam de acrossoma é a porção pelo qual o espermatozoide utiliza para penetrar na célula feminina, tá bom? Núcleo é o local onde tem informação genética. Aqui nós temos a peça intermediária com a presença das mitocôndrias e também a estrutura de centríolo, que faz parte das células, e aí a estrutura flagelar que eu tinha mencionado a vocês, tá bom? É importante, gente? Parece que é um detalhe pouco, mas não é. Existem indivíduos do sexo masculino que possam ser considerados inférteis porque a estrutura flagelar não apresenta um movimento coordenado, um movimento adequado. Tá? Então, já que porventura os espermatozoides não consigam se locomover adequadamente, consequentemente, aquele macho tem dificuldades de fecundar uma fêmea, tá? Então, isso é importante a gente destacar, porque na hora que a gente fala assim da estrutura flagelar, da atividade para o movimento, da quantidade de espermatozoides, parecem coisas que não possam não ser importantes, mas são, né? São por quê? Porque qualquer variação em relação a isso possa criar uma expectativa, né, para o macho, às vezes eu não conseguir fecundar a fêmea, tá? Como eu falei com vocês, existe uma explosão hormonal, né? Então, tudo que acontece, tanto no corpo feminino quanto no corpo masculino, com a puberdade, quando a gente tem aquela alteração das nossas estruturas corporais, alteração da voz, dos pelos, né? Crescimento de mamas, enfim, tudo aquilo que ocorre conosco na adolescência é promovido pelas glândulas endócrinas, né? Que são as glândulas responsáveis por produzir hormônios. Hoje mesmo, eu já apresentei vocês a hipófise, falei dela, né? Aqui, essa estrutura pequenininha aqui, ó, é a hipófise, que é a glândula mestre, tá bom? E ela acaba influenciando várias outras glândulas endócrinas. Essa imagem, ela nos indica as glândulas endócrinas presentes no nosso corpo, embora que, no objetivo da nossa disciplina, nós vamos trabalhar, a princípio, com os hormônios, né, que tem interferência da hipófise à estrutura testicular, e depois, falando das fêmeas, em relação aos ovários, tá bom? As demais glândulas endócrinas, vocês estudam na disciplina de endocrinologia, tá certo? Olha só, e aqui eu chamo a atenção de vocês, porque nós vamos citar alguns hormônios, né? Existe o hormônio que a gente denomina hormônio luteinizante. Este hormônio, o que ele faz? Ele estimula as células que estão presentes no testículo a produzir a testosterona. Testosterona, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, né? A testosterona, ela é justamente a responsável por estimular a diferenciação das células germinativas masculinas a produzir os espermatozoides, tá? Então, o que nós temos? Temos esse hormônio luteinizante, que é esse daqui, ó. É muito utilizado dentro da endocrinologia a abreviação dos hormônios, tá?
Então, esse LH é o hormônio luteinizante, que ele, na verdade, age sobre as células testiculares, elas, por sua vez, produzem testosterona, e a testosterona vai agir sobre as células germinativas masculinas, né? Inclusive as espermatogônias, a começarem a se diferenciar e a produzir os espermatozoides, tá bom? Também existe esse hormônio aqui, ó, que é o hormônio folículo estimulante, que eu apresento a vocês aqui. Esse hormônio folículo estimulante também vai agir sobre aquele ambiente das células germinativas, também reforçando essa ideia de diferenciação celular e produção dos espermatozoides. Reparem vocês que o rapaz, né, ali a partir dos 13 anos de idade, começa com uma grande produção hormonal e, consequentemente, terá também, não só juntamente com a produção dos espermatozoides, haverá nele um desenvolvimento corporal. Não, você já deve ter ouvido falar na fase do estirão, né? Que é tão clássico na puberdade. Também isso ocorre por via hormonal, que é o hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento, também produzido pela nossa glândula hipófise, ele vai atuar agindo nas células, no tecido ósseo e também na estrutura muscular, tá? Então é muito comum, e a gente sabe disso, às vezes quando a gente tem um sobrinho, um primo, ali na faixa dos seus 10, 11 anos de idade, de repente ele mora lá no interior. A gente passa uns 2 natais sem ver. Na hora que encontra com ele de novo, a gente percebe que agora ele tá um rapaz. Houve uma transformação, às vezes, tão grande, corporal, numa faixa de tempo pequeno. Por quê? Né? Porque, na verdade, nessa fase, né, haverá muita ação hormonal, interferindo, inclusive, no crescimento do jovem, tá? Crescimento ósseo e desenvolvimento muscular. Né? Eu não sei se vocês se recordam, quando eu dei tecido muscular para vocês, eu chamei a atenção de que os rapazes vão ter, né, maior massa muscular quando comparado às meninas. E essa diferenciação se faz na adolescência, tá? Por ação hormonal. Eu acho essa imagem linda. Olhem só que bonito. Isso aqui é um túbulo seminífero. Todas essas células aqui são aquelas células em processo de diferenciação. E aqui no centro é o espermatozoide, tá? Olha que bonito. Isso é interessante imaginar porque é o local de passagem, né, desse material, desses espermatozoides. E, como eu falei com vocês, eles vão migrar para o epidídimo, local onde eles vão sofrer processo de maturação. Por que eles precisam disso? Porque tão logo esse espermatozoide tenha sido produzido, ele, por enquanto, ele ainda não é móvel, não. Toda aquela estrutura de peça intermediária e flagelo está pronto, mas ainda falta para ele passar por maturação para que ele possa ser de fato ágil, de fato móvel, tá? E só assim ele vai conseguir fertilizar uma célula feminina, tá? Então é justamente por isso que a gente fala que ele vai para esse ambiente aqui, ó, do epidídimo para maturação. Eles precisam ficar aqui para maturar um período que compreende cerca de 18 até 24 horas, tá? Bem, não significa que ele só fique esse tempo. Afinal de contas, eu falei com vocês que os espermatozoides se armazenam no epidídimo e no ducto deferente, né? Mas esse é o tempo mínimo pelo qual ele precisa ficar para que realmente sofra, né, esse processo de mobilidade, tá bom? Como eu tinha citado para vocês, os indivíduos do sexo masculino podem produzir até cerca de 120 milhões de espermatozoides por dia, tá? E isso sistematicamente. Chama a atenção de vocês que a partir do momento da puberdade, onde tem toda essa transformação, né? E os meninos deixam de ser só meras crianças, mas agora
produtores de células com capacidade de reprodução, né? Ele agora vai produzir espermatozoides ao longo de toda a vida útil dele, tá? É lógico, se eu imaginar, por exemplo, um senhor com mais idade, ele tende a produzir uma quantidade menor, cai a quantidade, possa ter queda na mobilidade, né? Afinal de contas, a gente está falando que várias características são importantes para que aquelas células sejam viáveis. Mas o fato também é que tem hora que a gente vê aí nos noticiários que tem senhores com idade bem avançada que conseguem fecundar uma fêmea, né? Principalmente se a fêmea for mais jovem, né? Nós fêmeas temos o período reprodutivo menor, porque a partir da menopausa, e só para a gente ter uma noção de idade, a menopausa normalmente inicia-se a partir dos 48 anos de idade. Não significa, mais uma vez, que seja obrigatório para todo mundo a mesma idade, mas é só para a gente ter uma noção. A média de idade, né, é quando a mulher, inclusive, começa a ter alterações, enfim, coisas que a gente vai falar mais adiante, né? Mas aí a mulher começa a, inclusive, parar de produzir suas células germinativas. Consequentemente, se eu não libero o ovócito, consequentemente, eu não vou ser fecundada, tá bom? Agora, os rapazes não, eles produzem muito, né, ao longo da vida reprodutiva deles. Diminui com o tempo? Vai diminuindo, mas é possível dessa produção, tá bom? Como eu falei com vocês, eu deixo aqui porque é fonte de material para vocês de estudo. O epidídimo é o local, né, de estocagem, bem como o ducto deferente, que eu falei anteriormente para vocês também. Uma coisa também, às vezes os meninos perguntam, professora, o material, né, igual produzido, milhares de espermatozoides por dia, mas esse material, ele fica estocado, mas ele vai ficar viável, né? Ele fica estocado há muito tempo? Como que é isso? Bem, o que acontece? Essas células, elas ficam estocadas nesse ambiente e elas são viáveis por cerca de 30 dias. Então, não tem problema nenhum. Dentro de 30 dias, se essas células, né, saírem aqui durante o ato sexual e serem liberados, eles têm a capacidade de locomoção e de fecundação. Ah, mas e se porventura aquele jovem, né, não der vazão para esse material que está sendo produzido? Não tem problema nenhum, viu? Não tem problema nenhum. As células que vão ficando acumuladas e que são mais velhas, elas vão morrendo naturalmente. Não tem prejuízo nenhum para os rapazes, desconforto nenhum, viu? Não tem qualquer tipo de prejuízo à fisiologia, ao organismo masculino. Todo aquele material que porventura foi produzido e não foi liberado, se ele ficar por mais tempo, ele acaba morrendo e o organismo reabsorve sem problema algum, sem qualquer tipo de prejuízo ao organismo masculino, tá bom? Agora, se ao mesmo tempo a atividade sexual desse indivíduo for intensa, normalmente eles não ficam armazenados muito tempo, não. Ficam apenas alguns dias, mas é o suficiente para dar vazão, porque, como eu falei com vocês, numa única ejaculação tem a liberação de cerca de aproximadamente 500 milhões de espermatozoides. Então, precisa-se realmente de uma quantidade muito grande. Como eu falei com vocês, é importante aquele processo de maturação para que essas células sejam viáveis, né, e capazes de fecundar o ovócito. E aí é importante a ação daquelas vesículas, né, daquelas glândulas acessórias que a gente viu lá na anatomia. Porque até fez parte de pergunta de vocês, na hora da ejaculação não vão sair apenas os espermatozoides, terei ali o sêmen, que é a presença dos espermatozoides juntamente com todo esse material de secreção. Eu já comentei com vocês
que esse material ele tem funções importantes, né? A vesícula seminal, ela produz frutose, ela produz ácido cítrico, que são substâncias que vão ajudar a nutrir os espermatozoides, tá? Por outro lado, a glândula prostática, ela produz uma substânciazinha que ela é meio leitosa e que ela é importante porque ela vai ajudar a neutralizar o canal da uretra. Lembram vocês que eu chamei a atenção de que nos rapazes o canal da uretra ele é comum tanto ao sistema urinário quanto ao sistema reprodutor? Então, é necessário sim, né, que antes daquela passagem dos espermatozoides, que o ambiente seja limpo, seja neutralizado. Porque os espermatozoides, se não tivesse, né, essa neutralização desse ambiente, eles acabariam morrendo, perdendo sua viabilidade ao passar pelo canal da uretra, porque ele é muito ácido, né? Então, é importante, reparem vocês, que a gente vem colocando a importância desses constituintes na formação e na viabilidade dos espermatozoides, tá? Justamente por causa disso, eles vão atuar, eles acabam fazendo com que a atividade, a mobilidade dos espermatozoides seja aumentada e garantem também que com aquele espaço, aquele local onde vão passar os espermatozoides, seja um material propício para eles, né? Porque a acidez inibe a atividade dos espermatozoides. Vocês podem falar assim, Luciene, mas não vai ter material que ainda vai passar que o ambiente esteja ácido? Sim, sim. É importante vocês imaginarem que teremos perdas. Existem perdas. É justamente por isso que existe uma grande quantidade, né, uma quantidade gigantesca, milhões de espermatozoides que são liberados numa única ejaculação, porque alguns deles vão se perder, vão morrer, inclusive, logo no início da jornada, tá? Então, por isso que é tão importante, em relação a esse, parece um exagero, né? Por que é uma quantidade tão grande se só um é o suficiente para fecundar? É porque muitos se perdem pelo caminho. Sempre falo com os meus alunos, somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Crescer e reproduzir é algo que a humanidade cumpre à risca. Mas isso, gente, somos mais de 7 bilhões já, né? Caminhando aí bem próximo aos 8 bilhões de pessoas. Mas isso em função de tantas dificuldades que existem para reproduzir. Vocês vão ver, quando a gente finalizar, vocês vão perceber o seguinte: existem vários detalhes, masculino e feminino, que na verdade criam-se dificuldades para a reprodução. Então, é por isso que a natureza precisa de artimanhas, né? Para que venham a favorecer, né? E imagina, gente, eu sempre falo com os meus alunos, já pensou se fosse fácil? Quantos seríamos nós no mundo, né? Porque já é difícil, e somos mais de 7 bilhões. Imagine se fosse fácil. Por quê? Reprodução é algo que a humanidade faz, né? Mesmo porque, como nós falamos inicialmente, muitas das vezes o ato em si não está com a perspectiva de perpetuação da espécie, né? Muitas das vezes não é esse o objetivo central do casal, mas isso possa acontecer, a gente sabe. Olhem só, olhem nessa imagem. Ela está mostrando aqui um ato sexual, né? Onde eu tenho, olhem, a estrutura peniana aqui, esse é a região do canal vaginal, né? Estrutura peniana, aqui o ato ejaculatório, e mostrando a vocês a quantidade, né, de material que é liberado. Nós vamos trabalhar com isso em detalhes semana que vem, porque eu vou falar do contexto feminino. Mas olhem só, reparem, né, que há uma grande liberação de espermatozoides. Embora o autor colocou aqui ilustrando apenas de um lado, existem espermatozoides que vão também em relação à outra tuba uterina.
tá? Terão aqui, ó, espermatozoides que vão para os dois lados. E o que isso é de importante? Eu vou falar com vocês que nós mulheres, nós ovulamos e liberamos um ovócito. Em média, né, a maioria de nós liberamos apenas um. Tem quem libere dois? Tem. Tem quem libere dois e é fecundado os dois. Aí é a justificativa dos gêmeos, tá? Mas olhem só, nós liberamos, no mês eu libero o ovócito de um lado, no outro mês eu libero o ovócito do outro lado. Aonde eu quero chegar? Eu quero mostrar para vocês que aqueles espermatozoides que seguiram para a tuba uterina, onde não teve ovócito aguardando, eles se perdem. Ou seja, ajuda a justificar a grande quantidade de espermatozoides que são necessários para que um chegue e um alcance o ovócito. Porque vários vão se perder pelo caminho. Vários já se perderam pelo próprio caminho corporal masculino. Vários vão se perder também no ambiente corporal feminino, tá? Embora a nossa estrutura corporal tente, né, a inclusive colaborar com os espermatozoides. Existem algumas alterações nos espermatozoides que vão ocorrer dentro do universo do corpo feminino. A gente vai também ajudá-los a capacitá-los à fecundação, tá? Olha essa imagem, achei ela muito bonita. Representativa aqui de um ovócito e os espermatozoides chegando. É interessante destacar a você, gente, que vias naturais, apenas um único espermatozoide vai entrar dentro do ovócito, né? Mais precisamente a região da cabeça, como eu já falei com vocês. Quando ele entra, vai fazer um cinturão aqui, impedindo com que outros espermatozoides possam entrar. Ah, Luciene, mas há casos em que possam entrar dois? Sim. Há casos, só que o que acontece? Essa fecundação não vai adiante, porque eu terei, né, com a penetração de dois espermatozoides, eu terei um material genético aqui não compatível ao desenvolvimento, porque eu preciso de metade do número de cromossomos da espécie que está com a mãe, com outra metade que está com o pai, para formar um inteiro. Agora, se entrar em dois, eu vou ter um exagero desproporcional de quantidade de material genético que inviabiliza esse desenvolvimento. Então, acaba que possa até iniciar, né? Mas ele chega a um ponto que ele para o seu desenvolvimento, que vão ser compatíveis a várias alterações fisiológicas, tá? Aqui, como eu falei com você, está em maior tamanho, chamando atenção, né, para a migração desses espermatozoides. Como eu comentei com vocês, ao longo do trajeto da estrutura feminina, os espermatozoides vão se capacitar, né? Vão se tornar ainda mais ágeis, vão se tornar ainda com capacidade real de, ao chegar diante do ovócito, conseguir fecundá-lo, tá? Olhem só, aqui na imagem tá grande, é mais chamativo e perceptível para vocês. Olha o material, né? Como ele vai perfazendo esses ambientes, como que é longa a trajetória, né? Aquilo que eu falei com vocês desde o início, caminho é longo, até que nós somos o registro de um espermatozoide vencedor, né? Porque foi ele que conseguiu passar por todo esse ambiente, fecundar o ovócito e aí ajudar a nos dar origem. Então, por isso que somos de fato vencedores. Olha só que bonito. Aquela regiãozinha, né, pontinha que a gente denomina de acrossomo, que eu falei com vocês que é necessário para a penetração, né, desse material e fecundação ao ovócito. Então, isso daqui é interessante. Ele vai perder a estrutura de peça intermediária de flagelo, né? Afinal de contas, isso daqui era importante para a locomoção. É interessante que ao longo de todo esse ambiente ele vai se tornando, como eu falei com vocês, mais capacitado, né? Mas inclusive permeável a estruturas de cálcio.
o que dão a eles maior capacidade de transporte, mobilidade, tá bom? Aqui eu comentei com vocês que há aproximadamente 400 milhões de espermatozoides numa única ejaculação, tá? Se porventura tiver muito menos, bem, se é o que a gente fala em média, né? Então possa ter um pouco a mais, um pouco a menos. Mas quando porventura tem uma diferença discrepante aqui, o indivíduo é considerado infértil. Até a gente coloca aqui, olha, quando o número de espermatozoides cai para cerca de 20 milhões, imagine, 20 milhões para fecundar, para ter um, mas esse indivíduo já apresenta dificuldades de fertilização, tá? Então, inclusive, é muito importante. Uma coisa que a gente destaca, que no sistema reprodutivo, o que acontece? Parem para pensar. A maioria das pessoas tem um ato sexual não visando a perpetuação da espécie. Aí, de repente, teve ato sexual e a menina pensa assim, nossa, esqueci de tomar o remédio ontem. Nossa, puxa vida, foi tanto entusiasmo que eu não evitei, né? Ai, nossa, que bom, graças a Deus, minha menstruação veio. Ai, nossa, que sorte, minha namorada não engravidou. Bem, a pessoa vive uma vida muitas das vezes pensando, nó que sorte, nó que bom, não foi dessa vez, não foi dessa vez. Isso por quê? Porque ele não quer engravidar, consequentemente, ele vai imaginando que às vezes está tendo sorte ao longo do trajeto. De repente, encontrou o amor da sua vida, apaixonou, é o homem, é a mulher dos seus sonhos. Você quer ali dar descendentes, porque é o fruto desse amor louco. E aí, na hora que o casal resolve querer ter filho, não tem outra. Ele quer para ontem. Ele já agora vai ter o ato sexual visando a reprodução. Aí, a primeiro mês, a menstruação veio. Segundo mês, a menstruação veio. Aí, por que eu estou com essa conversa com vocês? Porque alterações no sistema reprodutor que relacionam-se à infertilidade, a gente só vai perceber que tem alguma coisa de difícil, alguma coisa que às vezes dificulte a fecundação, na hora que você se propõe a engravidar. Aí eu falo casal, né? Na hora que o casal se propõe, porque até então passava despercebido, até então, nossa, que sorte, até então, não fez diferença, não, eu esqueci o remédio, mas não, dá bem, não fez diferença nenhuma. Então, por isso que é muito importante, e principalmente às vezes visando a faixa de idade feminina, em termos de proposta de ter filho, né? Eventualmente esse é o objetivo. Cuidado ali, né? Não vá caminhando para a faixa etária muito extrema, onde você naturalmente já vem a ter, às vezes, dificuldade de fertilização, né? Porque às vezes é necessário que o casal necessite de um tempo, às vezes é necessário que haja um tratamento, né? Uma assistência. Então, é importante isso, né? Em termos de casal, em termos de conversa, tudo precisa ser muito conversado, né? Nada feito de uma maneira aleatória, não, porque a responsabilidade é muito grande. Mas que possam conversar de uma maneira adequada e verificar isso, né? Porque, de fato, essas características de diminuição da quantidade de espermatozoides, diminuição de viabilidade, também no caso feminino, várias situações que possam dificultar. Então, porque ali na hora do casal ter algum grau de dificuldade de fecundação, tem que se verificar, né? O que está acontecendo? Tá? E aí possa ocorrer alteração, possa ser
alteração na fisiologia feminina, alteração na fisiologia masculina. Então, primeiro, é necessário se esclarecer. Isso só se faz através de exames, né, de análises fisiológicas, de espermograma, de ultrassonografia. Então, enfim, é importante a gente destacar isso para as pessoas, né? Professora, Diga! Que bom coisa dia. boa! Bom dia, Lívia. Pode você falar. Que bom perguntar. Que bom. Diga, Lívia. É a Bia. É a Bia? Oh, o nome da Lívia que piscou aqui para mim. Ei, Bia. Fale, Bia. Bom dia. Eu não entendi por que que com menos de 20 milhões, provavelmente ele seja infértil. Eu achei que seria infértil se não produzisse nada. Não Porque tivesse. 20 milhões ainda é muita coisa, né? Concordo, mas é isso que a gente destaca. Concordo com você, Bia. Poxa, são 20 milhões e eu preciso de um só. Não significa que necessariamente ele seja por A mais B infértil, mas que esse homem ele possa vir a ter uma maior dificuldade ou até mesmo, por quê? Mas, puxa, a matemática não fecha, Luciene. E eu concordo plenamente com você. Mas é o seguinte, levando-se em consideração que existem várias perdas de espermatozoides ainda na hora da passagem pelo canal da uretra. Vários deles possam morrer pela acidez. Vários deles possam, na verdade, também na hora que a gente fala no contexto numérico, Bia, não significa que necessariamente todos sejam viáveis. Existem, na contagem ali, de cerca de 400 milhões de espermatozoides. Mas desses, você pode ter certeza, existem milhares deles que não conseguem ter mobilidade adequada. Então, eu estou falando de quantidade, não estou falando de qualidade. Então, é por isso que, dentro do aspecto fisiológico, embora essa matemática pareça esquisita, né? Poxa, mas dentro de 20 milhões, ter um ali, não é possível que não vai ter um viável. Mas é porque são tantas as perdas, são tantas as ocorrências, tanto no corpo masculino quanto no corpo feminino, de dificuldades, de perdas. A trajetória é longa, eles têm que ser estruturas altamente móveis. Então, eles percebem o seguinte: a partir do momento que o macho começa a produzir e a liberar uma quantidade menor ou muito menor do que essa média de cerca de 400 milhões, ele tende, às vezes, a ter dificuldade de que venha sobressair e chegar de fato com plenas condições de fecundar o ovócito. Então, não que necessariamente esse macho seja completamente estéril, mas às vezes ele vai ter maior dificuldade, eles vão ter assim maiores níveis de tentativa até que eventualmente consiga fecundar uma fêmea, tá? Então isso eu concordo, embora a matemática seja estranha, mas as perdas elas são muito grandes e isso eles tiram né, esses fatores, não é à toa não, é de observação mesmo, porque existe, né, o espermograma. No espermograma, o indivíduo ele vai ao laboratório, ele é estimulado a realizar a masturbação, ali colhido o material, né, do frasco, eles fazem contagem. Então, quando se coloca isso, não é necessariamente de achismo, não. Eles conseguiram perceber que indivíduos que vão apresentando uma quantidade muito menor, né, de espermatozoides numa ejaculação, eles têm grandes dificuldades de fecundação, tá? E por causa disso, esses 20 milhões também não significam que todos sejam saudáveis, não significa que todos esses espermatozoides sejam móveis, tá? Para vocês terem uma ideia, tem espermatozoides que eles começam a movimentar, mas em círculo. Ao invés dele ir adiante, né? Porque o flagelo é a estrutura de locomoção e ele precisa de ir o quê? Adiante, ele vai seguir o caminho.
É igual cachorro. Imagina o cachorro dando volta, círculo, atrás do próprio rabinho dele, né? Ele não vai sair do lugar. Então, na hora que fiz uma comparação bem grosseira, mas só para vocês perceberem. Então, existem espermatozoides que os movimentos deles não são condizentes a alcançar adiante. Então, existem essas variações. Então, na hora que a gente fala de número, são 20 milhões, mas não são 20 milhões necessariamente de espermatozoides viáveis. Mas se o indivíduo é saudável, o espermatozoide dele sempre é viável. Não, tá? Quantidade, gente, não significa necessariamente qualidade. Então, é por isso que precisa de um número gigantesco, absurdo, para que alguns, né, possam, de fato, ter a chance de chegar nesse trajeto. Tá? Enfim, isso é baseado não só, como eu falei, não só a percepção garantida por pesquisas, tá? Por realmente contagem, por acompanhamento, por assistência a casais, tá? Então é muito importante. É um casal que está tendo muita dificuldade de engravidar. Bem, aí vai o macho, faz o espermograma, vai a fêmea, faz a ultrassonografia vaginal, observa-se, né, a estrutura de útero, a estrutura da tuba uterina, percebe se ela realmente ovula de fato. Nós vamos ver semana que vem, por exemplo, as mulheres que têm ciclos menstruais muito longos, elas tendem a ter maior dificuldade de fecundação. Por quê? Em média, né, o ciclo menstrual são 28 dias. Professora, meus ciclos são de 45 dias em média. Isso significa que a cada 45 dias você ovula, em média, né? Diferente de uma que, se tiver o ciclo de 28 dias, a cada 28 dias ela ovula. Então, significa uma quantidade maior de ovulações ao longo de um ano, que dá à mulher a maior probabilidade de se engravidar, tá? Então, assim, são detalhes que é interessante. Você fala assim, nossa, mas essa matemática é esquisita, porque eu preciso só de um. Mas como, sabe, quando você tem uma, não é uma chance para uma. Eu preciso ter milhares de chances para ver se uma consegue marcar o gol, tá? Então, é isso mesmo. É estranho para a gente, mas é a verdade quando eles conseguem fazer essas análises, tá? Entendi. Obrigada. De nada, Bia. Aqui eu comentei com vocês hoje mais cedo, né, na hora que eu apresentei a estrutura anatômica masculina, chamei a atenção que a estrutura da glande, né, é uma região de muita sensibilidade nos rapazes. E essa sensibilidade é interessante porque é a partir dali que muitas das vezes inicia-se, né, a excitação masculina e capacita a usar a ereção. Tá? Porque observado nessa região da glande, ao que a gente chama dessas glândulas de Tyson, que são extremamente sensíveis, tem uma ligação ao sistema nervoso central e colabora, né, que aquele estímulo venha desencadear o fluxo de sangue ao longo da estrutura peniana, tá? Os rapazes, eles são estimulados, logicamente aqui, diante do toque, né? Mas eles também não precisam necessariamente de serem tocados para se estimularem, não. Muitas das vezes o pensamento, né, deles já é o suficiente para estimulá-los e até mesmo para a própria ejaculação, tá? Isso é perceptível, né? Nos rapazes, eventualmente eles possam ver algo, né, mais pronunciado, mais avantajado, e eles se estimulam um pouco mais, né? Inclusive, essa ejaculação, ela pode ocorrer até no período noturno, sem necessariamente ele ter aquela consciência, né, do ato ali propriamente dito. É o que a gente denomina de emissões noturnas. Isso ocorre nos rapazes, independente de idade, mas ela é mais frequente aqui na adolescência, tá? Então, de repente, né, ele acorda
e percebe que houve a ejaculação sem ele necessariamente ter percebido isso, tá? Possa ocorrer, afinal de contas, até mesmo ali por estímulos, por situações que possam ocorrer ali ao longo da noite, tá bom? Isso tudo, né? Promovido hormonalmente. Eu chamei a atenção de vocês que os testículos, eles vão para a bolsa sacroescrotal em média de 2 a 3 meses da gestação, período final da gestação, né? Chamei a atenção para vocês ali da necessidade do acompanhamento, logo quando o menino nasce, né? Se ele realmente tem os 2 testículos. Isso eu comentei com vocês lá na anatomia, embora esteja associado a esse princípio fisiológico, mesmo porque tudo isso, né, vai acontecer em função já da produção da testosterona. É lógico que a testosterona, o pico da testosterona, ocorre na puberdade, ocorre na adolescência. Mas o menino já produz testosterona desde a fase intrauterina, né? Inclusive, isso ajuda a diferenciar a estrutura corporal ali, a identificação e o desenvolvimento das peças anatômicas, estruturas anatômicas masculinas, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, ela inicia sua produção na 7ª semana de vida embrionária. Então, ainda tá ali, né, aquele serzinho tão diminuto, mas já com a produção da testosterona, já com o desenvolvimento das suas estruturas internas e que são importantes, logicamente, ali para a construção desse novo ser. E vai perpetuar, né? O que ajuda a diferenciar a estrutura corporal masculina e feminina, tá? Isso, logicamente, a gente tem aqui e permeia isso ao longo da vida dos meninos, tá? E, inclusive, lógico, vai ser o responsável por aquele grande divisor de águas, né, que a gente tem na puberdade. Quando o menino, de repente, tem a alteração da voz, eu vou mostrar a vocês, a testosterona ela é responsável por isso, quer ver? Aqui. A testosterona, ela vai incidir sobre as cordas vocais, elas se tornam mais espessas. E é por isso, na hora que o ar passa por essa região e tem essas cordas vocais mais espessas, é que faz com que o rapaz tenha a voz ali, né, mais grave, né? Enquanto que nós, fêmeas, temos uma voz mais fina. Então, isso é proveniente de alteração hormonal. Aqui o que eu pulei, olha, a grande presença de pelos no corpo dos rapazes é proveniente da testosterona. Todos nós temos pelos, mas os rapazes têm uma quantidade maior, inclusive a gente destaca, né, na região da costa, que é uma característica mais particular dos rapazes, né? E além da presença da barba, até mesmo a textura dos pelos é diferenciado quando comparado às fêmeas, né? E tem uma outra coisinha também. Embora os rapazes tenham uma quantidade muito grande de pelos distribuídos pelo corpo, eles têm uma tendência maior a apresentar calvície, né? E isso é devido à testosterona. Não significa que nós fêmeas não possamos desenvolver calvície, tá? Mas, de uma maneira geral, reparem, os rapazes, né? Eles tendem a ser mais frequentes, terem alopécia, né? Que é a perda dos pelos da região da cabeça. Isso é mais característico deles. Então, a própria testosterona, que dá uma abundância de pelos distribuído pelo corpo, por sua vez, é também a responsável por fazer com que os rapazes tenham essa perda da região da cabeça muito mais frequente, tá bom? Bem, os rapazes têm uma pele mais espessa, tá? Também promovida pela testosterona, e, consequentemente, isso que faz com que, às vezes, eles venham ter uma prevalência maior de acne, principalmente daquelas acnes mais aguçadas, mais proeminentes, né? Inclusive com processos inflamatórios mais consistentes. Não significa de forma alguma, né, que nós fêmeas não tenhamos, eu que o diga, mas
que a característica da testosterona, ela colabora, sim, é em relação à textura da pele, tá? Bem, gente, tô vendo aqui, em termos de horário, eu não vou, né, porque interferir, adiantar para não ficar cansativo. Essa parte eu tô colocando mais, porque é importante que eu dê para vocês esses conceitos, para a gente depois fazer atividade, tá? Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, fica à vontade. Quero ver quem é que passou perfume, que possa aparecer aqui pra gente, né? Eu ver a carinha de vocês. Hoje vocês ficaram tão caladinhos. Vamos fazer o seguinte, dê uma lida no material, para semana que vem participam. Viu? Eu sinto falta. Eu acho ruim desse dia que vocês ficam muito caladinhos. Eu sinto uma baita de uma falta. Viu? Eu fico muito sozinha aqui do outro lado. Então, se vocês puderem participar, eu agradeço, porque é muito mais gostoso quando vocês participam, tá bom? Olhem só, cadê? Quem é que vai aparecer aqui para mim poder ter o prazer de sextar vendo vocês? Hein? Deixa eu ver, quem é que vai? Aí, Marcos, vamos. Eu não vou aparecer, não. Né? Não! Não, semana Ô, passada Marcos! Posso fazer um pedido, professora? Pode, até 2, Marcos. Semana passada, algumas pessoas ficaram assim, meio chateadas com a senhora. Que a senhora não pediu para eles aparecerem. É a Beatriz, a Melina e o João. Eles querem aparecer, viu? Mentira, mentira. Então, Marcos, Nossa, eu não quero que ninguém Marcos fique não triste tem comigo. João, Bia, Glenda, Patrícia, Débora, Leandro, Vitória, Lívia, Marcelo, Melina, Aline, Fabiane, Pedro e você também, Marcos. Apareçam todos. Deixa eu ver, por favor. Não fiquem tristes comigo. Eu tô aqui pedindo para todo mundo. Eu fico até... e a Patrícia. Ué, Patrícia, onde você está? Não dá para ouvir que não. Ah lá, ela tá de luva. Isso, se cuide, viu? Isso é fundamental. Eu não tô te ouvindo, não. Mas, ó, se cuide. Olha. Isso mesmo, Patrícia. Que bom que apareceu. Ó, fale com ela que eu não tô ouvindo nada que ela tá falando. Beijo, valeu muito se aparecer. Cadê mais corajosos? Vamos fazer aqui, ó, um grupo de todo mundo aparecendo. Por favor. Cadê para eu poder falar que sextou? Me ajudem a falar que sextou? Ô, Marcos, Vai lá, Marcos. Você gosta de falar? Ô, Bia, Melina. Gente, cadê o João? Gente, o João tá doido para aparecer. Por favor. Olhem que aqui a professora, ó, também toda descabelada, não, mas eu fico aqui, ó, mexendo aqui no fone, enfim. Aí, ó, Pedro. E aí, Pedro? Aí, ó, meninas, os rapazes estão dando um show, hein? Estão dando um show, vocês fazem favor. Nós temos que mostrar nossa força. Foi sobre eles. Semana que vem é a gente. Lívia! Gostei. Ô, gente, vocês quando querem, vocês também dão um show em resposta, né? Incrível. Então, vocês estão jogando a responsabilidade de vocês todas para semana que vem. Olha lá, Lívia. Ó, Patrícia e Lívia, ó, apareceram. Tá vendo? Vocês fazem um favor. Sabe o que vocês têm que fazer? Colocar o longo, passar muito perfume para poder aí ó, aparecer. Ô, meu pai. Beijo, viu, Lívia? Saudade. Olha só. Melina, você tem que aparecer. Aqui, João, Bia, Glenda. A Patrícia apareceu. Débora, Leandro, Vitória, Lívia aparecendo também, que coisa boa. Marcelo aí, ó. Se a gente for levar por esse lado, Marcelo também ficou devendo, Leandro, né? Por favor, participem, Fabiane. A Fabiane também quietinha hoje.
Não apareceu. Ô, gente, o Marcos, você me deixou triste na hora que você começou a falar. Eu falei assim, ai, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Né? Que você falou que o povo ficou triste comigo. Eu falei, meu pai do céu, o que que eu fiz? Tá, pessoal. Gente, Não, e na Beatriz hora quer que muito você aparecer. falou meu nome, pelo amor de Deus. não, tô falando que o nome de todo mundo que tá aparecendo aqui, viu, Bia? Ó, Bia, Bia, não é por falta de falar, tá bom? Não só Bia, a todos vocês, gente. Viu? Por favor, apareçam, saudades, estudem. Não esqueçam do estudo dirigido, tá? Por favor. Enfim, e se cuidem, tá? Se cuidem. Ó, saúde. Cuidem de vocês, Tá bom. cuidem da família. Semana que vem a gente dá continuidade. E semana que vem eu quero uma participação, tá combinado? Estamos Combinado. combinados? Então tá ótimo. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Olha, só um minutinho. Eu vou colocar aqui uma coisinha, porque eu peguei aqui, lógico, afinal de contas, hoje é que dia? Hoje é sexta-feira, né? A gente merece. Deixa eu pegar aqui, ó, a gente merece finalizar, e eu vou colocar aqui, ó, chamando a atenção para a gente poder, vocês vão me ajudar a falar isso aqui, ó. O que aconteceu agora? Não estou conseguindo ver. Não tá dando para ver, não? Agora estou vendo. Agora Apareceu. O que aconteceu? Me ajuda a fechar? Isso, Lívia. Isso. Sextou, professora. Uma sexta-feira feliz para vocês, viu? Que Deus os abençoe, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Lívia, você que tá aí, ó. Beijo para você, viu? Mando para você, representando a todos aí da turma. Fiquem com Deus. E quero semana que vem cheio de carinha aqui para mim no final, tá bom? Tá bom. Tchau. Fiquem com Deus, gente. Se cuidem. Tchau, tchau. Com Deus, pessoal. Amém, Marcos. Você também. Deus os abençoe a todos.